Deus está cuidando de você, Deus ama você, Ele resgatou você, então você tem muito valor para a glória do Senhor. Amém? Eu gostaria de convidar você para que nós pudéssemos assim ministrar a palavra nessa noite, aquilo que Deus falou ao nosso coração, através do texto bíblico, e eu desejo que o Espírito Santo de Deus também fale ao seu coração nessa noite, você que chegou aqui, né, em nome de Jesus. E lembrando, no finalzinho do culto, eu tenho uma informação muito importante para todos os irmãos, aqueles que são membros aqui da Igreja Batista de Boquim, aqueles que são visitantes, aqueles que são amigos, que estão sempre presentes. Então eu tenho uma informação muito quanto à questão do retorno da igreja, né? Então nós vamos assim passar todas as informações no final do culto. Então aguenta aí até o finalzinho e aí eu vou estar passando aí essas informações em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos fazer uma leitura desse texto. 1 Reis, capítulo 19. Hoje eu quero falar de um homem chamado Elias. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 2, versículo 3, a parte A e o versículo 4, mas eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, porque depois a gente vai dar uma passeada em alguns textos, para que a gente possa assim, trazer alguns esclarecimentos. Amém? 1 Reis, capítulo 19, do versículo 2, versículo 3, a parte A apenas, e o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Versículo 4. E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Vamos orar? Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos nessa noite através das canções, através da oração que foi feita aqui. Mais uma vez eu me coloco, Senhor, na tua presença para te pedir, usa-me, Senhor, não para a minha glória, mas para a glória do teu nome. Que tudo que venha a ser expressado aqui nessa noite, tudo que eu vim expressar aqui nessa noite, através das palavras, que venha do teu coração, que encontre guarida no coração dos irmãos que estão aí ligadinhos, em nome de Jesus. Que cada um seja edificado, que cada um receba a sua porção. A palavra ela é a mesma, mas o teu Espírito sabe o que cada um precisa. Então dá a cada um, Senhor, a porção que lhe é devida nessa noite. Cobre-me com teu sangue, esconde-me debaixo das tuas asas. Eu não quero ser lembrado. Meu desejo é apenas ser usado por ti. Se eu me sentir usado pelo Senhor, eu estou feliz. Para que os meus irmãos sejam abençoados, para que eles sejam edificados. Muito obrigado, Pai. Fica conosco, nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, quando o medo e as incertezas nos alcançam, sempre existirão dias sombrios nas nossas vidas. Sempre existirão dias sombrios. Eu tenho sempre pregado isso. Eu tenho sempre dito, esse evangelho de prosperidade, esse evangelho de que isenta o homem da luta, da dor, esse evangelho que diz que você vai ser sempre o vencedor de tudo, esse não é o evangelho de Jesus. Jesus não nos isentou das lutas. Ele disse que no mundo teríamos aflições. Ele mesmo pede ao Pai: Senhor, não peço que os tire do mundo, peço que os livre do mal. Nós sabemos muito bem, meu irmão, que dias sombrios sempre existirão em todas as nossas vidas. Todos nós, independente de quem somos, independente se pastor, independente se seja lá o que você for, todos nós estamos sujeitos às lutas. Todos nós estamos sujeitos às dificuldades da vida. Momentos difíceis, momentos de muitas dificuldades, de muitas lutas, de dores, que vão além da dor física. Além da dor física.
Hoje eu pensei em pregar uma mensagem que eu preguei algum tempo atrás, que tem como tema angústia. Fala sobre angústia. Quem sabe outro dia eu prego aqui. Fala sobre essa dor que vai além do que eu posso sentir na minha carne, uma dor psicológica, emocional, algo que vem de dentro, que nós não podemos controlar. Porque às vezes nós sentimos uma dor física, às vezes tomamos um remédio, ela passa, mas quando essa dor vem de dentro, sem explicação, ou talvez temos as explicações, é difícil passar por ela. Uma dor que aperta o nosso coração, uma dor que angustia nossas almas, tirando de cada um de nós o ânimo para continuar. Mina a nossa fé, nos impedindo de prosseguir e realizar as coisas mínimas possíveis dessa vida. Você já sentiu isso? Talvez você está sentindo isso, né? Todos nós sentimos isso um dia, ou passamos por isso. Talvez você está passando por isso. Essa angústia, essa dor, esse aperto no peito, essa vontade de ficar só, que nos impossibilita de viver, nos impossibilita de viver aquilo que mais simples da vida. Nosso desejo às vezes é nem levantar. Como é difícil andar quando a nossa visão é bloqueada. Como é difícil andar. Porque às vezes nós estamos super empolgados, nós estamos com a fé lá em cima, nós cremos que tudo vai dar certo, nós prosseguimos, nós avançamos, mas há momentos que a nossa visão ela é bloqueada, há momentos que a dor chega, e quando aquilo que era ousadia, quando aquilo que era convicção, certeza, dão lugar ao medo e às incertezas. O que fazer? O que fazer, pastor, quando tudo isso chega? Quando o medo e a incerteza bate à minha porta, quando eu entro em parafuso e eu acho que nada mais vai dar certo. O dicionário me diz que medo significa receio, terror, inquietação. Incerteza significa hesitação, dúvida. Então quem tem medo e incerteza, ele tem receio, ele tem inquietação, ao mesmo tempo ele tem hesitação e dúvida. Então o que podemos entender é que quando o medo e as incertezas nos alcançam, o que é gerado em nós é algo contrário à fé. Já que fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, é confiança. Quem está com sua fé firmada, quem está com sua fé aí, sabe, bombando, não, eu creio, vai acontecer, mas quando você enfrenta esse momento de dúvida, quando você enfrenta esse momento de medo, incerteza, o que é gerado em nós é tudo menos fé, porque todos esses sentimentos são contrários à fé. Não há como eu dizer, não, eu tenho fé, pastor. Não tem como eu dizer assim, eu tenho fé, eu creio, mas ao mesmo tempo eu não estou crendo, então não existe isso. Quando eu estou vivendo esse momento, o que eu estou vivendo é ao contrário à fé. Se a fé me chama a olhar para o impossível, como se ele não existisse, o que vejo é que o medo e a incerteza é falta de fé. E eu não estou criticando você, de forma nenhuma. Não vejo essa palavra como uma crítica. Não vejo essa palavra com a qual eu estou dizendo, eu não estou ofendendo, não quero ofender você. O que eu quero nessa noite é que com essa palavra, dentro de tudo isso que você está vivendo, seja despertado a fé em você. Que você comece a crer. Talvez como você estava crendo e algo aconteceu, como aconteceu a esse personagem bíblico que nós vamos falar nessa noite, que fez com que aquilo que era ousadia, convicção, ação, se transformasse em medo, incerteza. Porque tudo isso pode nos alcançar a qualquer momento da nossa caminhada. Nós não podemos perder a fé. O que vejo é que em meio a tudo isso, o que se é gerado em nós, como o próprio dicionário nos apresenta, o que é gerado em nós em meio a esses momentos, como o significado dessa palavra é dúvida. Quem duvida, não confia. Quem tem receio, não confia. Se eu duvido, eu não confio plenamente. Se eu receio, eu não confio plenamente. Imagine comigo se... Eu lembro de uma ilustração, lembrei de uma ilustração agora, lembrei de outra, mas aí veio outra na minha mente rapidamente. Do alpinista, que
vai subir na montanha, talvez você já ouviu essa ilustração, ele vai subindo a montanha e em certo momento ele está subindo à noite e sozinho, porque ele quer alcançar o lugar mais alto daquela montanha. Quando um acidente acontece, os pinos que o prendiam começaram a soltar um a um e ele desceu em queda livre. E por último, antes de chegar ao chão, um pino o segurou. E ele sentiu aquele solavanco, a corda cortando o vento, e ele ficou balançando. A escuridão era tremenda, ele não conseguia ver nada, nem à sua frente, nem para cima e nem para baixo. E ele começa a clamar a Deus: Senhor, livra-me, Senhor, livra-me. É quando ele escuta uma voz que diz assim: corte a corda. Corte a corda. Ele percebe que está com um canivete na cintura. É a única coisa que lhe sobrou. Seguro a corda, segura e mais uma vez a voz lhe diz: corte a corda. Interessante é que no outro dia, logo cedo, alguns outros alpinistas estavam subindo a montanha e viram o corpo daquele homem segurando na corda com toda a força, a menos de 1 metro do chão. Ele não cortou. Quem confia corta, mesmo sem ver nada. De se viver assim, porque nós como humanos queremos ver para crer como Tomé, queremos acreditar, mas para acreditar nós somos aqueles que precisam tocar, precisam ver. É por isso que essa fé tocada, que eu gosto sempre de falar, ela tem crescido tanto no nosso país, porque nós somos um povo que precisa ter algo que manifeste a fé de forma que seja palpável. É por isso que a gente vê tantas pessoas crendo em copo d'água, em rosa, em tanta coisa, quando o Senhor diz: basta você crer, basta você confiar. Mas o que fazer quando nós passamos por momentos como esses? Momentos que nos desafiam a crer, momentos que nos desafiam a exercer a nossa fé. Fé essa que talvez nós já achemos que estava tão firmada, que estava tão bem. Já que todos nós já enfrentamos, ou talvez estamos enfrentando, ou enfrentaremos momentos como esse, o que fazer? O que fazer quando o medo e as incertezas batem na minha porta? Primeiro, eu gostaria de dizer a você, mesmo sem conseguir ver ou notar, Deus está cuidando de você. Eu já gostaria de dizer isso a você. Mesmo sem você ver, mesmo sem você notar, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua vida. Nós lemos nessa noite, somos filhos. Deus é filhos. E Deus é um Pai zeloso. Deus é um Pai zeloso, um Pai que está atento aos seus filhos, às suas necessidades. Deus é um Deus que sabe a hora certa de agir. Deus é um Deus que sabe a hora certa de fazer. Então primeiro tenha consciência disso. Mesmo sem ver ou notar, Deus está cuidando de você. É desejo dele trazer paz aos seus conflitos. A dúvida de João Batista, para mim é um exemplo como esse. Se você abrir comigo Mateus capítulo 11, versículo 2 ao versículo 6. João Batista é um homem de Deus, aquele que preparou o caminho para o Messias. Ele está na beira do Jordão, desafiando os líderes religiosos, pregando o reino, falando que o reino é chegado, batiza Jesus. Aí ele é preso por causa de Herodíade. E na prisão, ele tem uma dúvida. Ele se pergunta: será que eu cumpri minha missão? Será que é esse mesmo o Messias que deveria vir? Ele manda os seus discípulos irem até Jesus. Jesus é aquele que quer trazer paz ao nosso coração. Mesmo sem conseguir ver ou notar, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando desse caso que parece impossível. Eu sei que é difícil descansar, mas tente, exerça a fé, pratique a fé, porque é aí que ela amadurece.
busque paz nele. João manda alguém ir lá. Jesus diz, olha, diga a João que os cegos estão enxergando, os aleijados estão andando, os surdos estão ouvindo e o reino de Deus está sendo pregado. João conhecia muito bem as Escrituras. Quando ele resposta, ele encontra paz, morre em paz, porque entende que Deus é aquele que estava cuidando dele, de todos os detalhes. Meus queridos irmãos, vamos entender um pouquinho o texto base usado nessa noite, lá em 1 Reis 19. Primeiro, de tudo, antes de mergulharmos, entenda, mesmo sem ver, mesmo sem notar, Deus está cuidando de você, porque você é filho dele, e ele não nega o cuidado aos seus filhos. Para que a gente possa entrar nessa palavra, tenha consciência disso. Então o texto que nós usamos como base nessa noite fala de Elias, esse homem de Deus, esse profeta, exemplo para todo Israel até hoje. Até hoje Elias é exemplo de homem, de profeta de Deus. Mas para que a gente possa entender um pouquinho mais dessa história, é preciso voltar um pouquinho mais na história, voltar um pouco aos reis de Israel. Quando o Senhor levanta, quando o povo pede um rei, o primeiro é Saul, depois vem Davi. Davi é aquele que unifica o povo, Salomão Davi unifica o povo e transforma o povo de Israel num povo guerreiro. Ele forma os seus exércitos, ele conquista muita coisa. Depois vem o filho Salomão. Salomão é aquele que unifica, deixa a tribo unificada, mas ele não é um homem muito de guerra. Ele é um homem mais que gosta das alianças políticas. Isso também trouxe muita desgraça para Israel, as mulheres de Salomão. Ele fazia as alianças e permitia que as suas mulheres ficassem adorando. Ele trouxe muito poder aquisitivo, financeiro, para o povo de Israel no tempo do seu reinado. Depois da morte de Salomão vem Reoboão, aquele que é o filho de Salomão, traz muitos juros, traz muita cobrança de imposto para o povo. Isso faz com que as tribos se separem, por causa dessa confusão aí que o filho de Salomão faz acontecer no meio de todo o povo de Israel. Entendendo um pouquinho essa questão dos reis, nós entramos naquele que é o rei nesse tempo em que Elias se levanta como profeta, chamado rei Acabe, pior rei de Israel. Acabe é considerado o pior rei de Israel. Está lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 30 e 31. Você pode lá dar uma conferida. Acabe é considerado o pior rei da história de Israel. Quem foi Acabe? Acabe é um rei que lidera o povo, mas que se casa com uma mulher pagã, adoradora de Baal e Aserá, deuses cananeus. E além de adorar, ela força todo o povo de Deus a adorar esses deuses estranhos também. Além disso, ela manda matar todos os profetas. Ela manda matar todos os homens de Deus que se levantam nesse tempo para apontar o pecado do rei, para falar sobre arrependimento. É nesse vácuo espiritual, nesse momento que Israel está vivendo, de frieza espiritual, de distanciamento de Deus, é nesse momento que se levanta Elias como representante do Senhor. É nesse momento onde Israel está vivendo essa confusão religiosa, esse afastamento de Deus, que Elias se levanta como seu ungido. Elias se levanta contra as práticas do rei, ele denuncia as práticas do rei, da sua esposa e do povo. Eles estão prestando culto a Baal e a Será. Esses dois deuses aí estranhos, não vou mergulhar um pouquinho neles não, mas esses deuses aí que era abominação, a adoração deles pelo Senhor. Então Elias é conhecido no meio de Israel como perturbador de Israel, porque ele começa a pregar o arrependimento, começa a pregar que o povo deve voltar-se para Deus, porque ele era ousado. Pense em um cara ousado, irmão. Se você ler a história de Elias, você vai ver que Elias é um homem ousado. Podemos ver como um homem ousado. Ele era um homem cheio de Deus, ele era um homem cheio de fé. Ele profetizou que não choveria e não choveu durante 3 anos. Sabe por que ele faz isso? Porque Baal é considerado o Deus que manda chuva. Aí Elias, para desafiar os profetas de Baal, diz assim: eu digo que não vai chover durante 3 anos, vocês podem fazer o que vocês quiserem.
Porque Deus, o único Deus, é quem é o dono de todas as coisas. Ele profetiza e não chove por 3 anos. Ele foi usado por Deus como resposta de oração para uma viúva. Viu Deus cuidando dele quando esse foi alimentado por corvos que traziam pão e carne diariamente. Ele é usado por Deus para desmascarar e acabar com os profetas de Baal e Aserá. Que homem cheio de Deus, podemos dizer. Que homem cheio de ousadia. Que homem que fala e as coisas acontecem. Que homem que tem uma intimidade com o Senhor. Eu lhe pergunto, meu querido irmão, tem como imaginar que esse homem um dia seria cheio de medos e incertezas? Teria como imaginar que esse homem que fez tudo isso que eu estou falando aqui, usado por Deus, disse não vai chover durante 3 anos, e não choveu. Esse homem usado por Deus, via a mão de Deus cuidando dele. Nesse tempo de seca, que não choveu durante 3 anos, ele ficou escondido na beira de um riacho. Mas quando o riacho secou, mesmo assim Deus cuidou dele. Todos os dias mandava corvos alimentá-lo, levar carne no bico, pão, é o que a Bíblia diz. Esse homem via a ação de Deus. Ele conversava com Deus. Esse homem desafiou todos os profetas de Baal. Um desafio na frente de todo o povo. Esse homem desafiou o rei daquele tempo. Esse homem desafiou a esposa do rei daquele tempo. Eu lhe pergunto, tem como imaginar, se a Bíblia não nos dissesse que Elias enfrentou o medo e a incerteza? Diríamos assim, não, esse é um homem que não tem como passar por isso. Mas isso me mostra que se esse homem tão cheio de Deus, esse homem tão compromissado com a obra do Senhor, se ele passou por tudo isso, nós também podemos passar. Mas se ele venceu, nós também podemos vencer. Sabe por quê? Porque somos homens como ele e servimos ao Deus que também ele servia. O mesmo Deus que agiu na vida de Elias é o mesmo Deus que pode agir na minha vida e na sua vida, diante dos medos, das incertezas que nos alcançam, diante das dificuldades que nos sobrevêm. Medos e incertezas podem chegar de uma hora para outra. Esse mesmo homem, de uma hora para outra, ele está aqui, ele está desafiando. E depois de ver a ação de Deus, o que me chama a atenção nesse texto, o que me deixa maravilhado, é porque o desafio que Elias fez aos profetas de Baal foi: vamos para diante de todo o povo, vamos fazer um sacrifício. O Deus que responder com fogo é o Deus vivo. Aí os profetas de Baal começam a fazer lá a forma de culto deles, e Elias está zombando. Elias está dizendo assim: olha, clame mais alto, talvez seu Deus está morto, talvez está dormindo, na verdade, talvez ele viajou, clame mais alto. Os profetas passaram o dia quase todo clamando e não houve resposta, porque Baal e Aserá não existem. Elias, diz a palavra, preparou o altar, colocou o sacrifício, e quando ele clamou, o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, consumiu o fogo, que teve toda uma preparação, consumiu a água, na verdade, as pedras, a lenha. Você já viu fogo consumir pedra? A Bíblia diz que esse fogo consumiu até as pedras. Se eu e você pudéssemos ter uma visão dessa, talvez nossa fé ia lá para o nível, né? O nível mais cheio de todos. Ver uma manifestação dessa de Deus, o fogo caindo do céu, Deus respondendo a oração. Imagine comigo aí, você orando agora aí na sua sala, descesse uma coluna de fogo na sua sala agora, e você visse a manifestação do Senhor. Como é que a sua fé ficaria? Com certeza lá em cima, né? Mas a Bíblia diz que depois desse momento, alguns instantes depois, algum tempo depois, não é claro quanto tempo, esse mesmo homem, ao receber uma ameaça, entra num período de medo e incertezas. Veja que coisa interessante. Um homem tão cheio de Deus, um homem que está vendo a ação de Deus, algo lhe acontece, de forma que o medo e a incerteza batem na porta dele. Isso me mostra que nós somos seres comuns. Não somos super humanos, não somos super crentes. Não queira ser super crente. Não ache que essas coisas vão acontecer com você, porque podem. Mas se acontecer, lembre do primeiro ponto. Mesmo sem ver ou sentir, Deus está cuidando de nós.
Deus está cuidando de mim e de você. Segundo, quando decidimos ser fiéis a Deus, e aqui é um destaque, diante disso, quando eu e você decidimos ser fiel a Deus, por que Elias está enfrentando isso? Porque ele decidiu ser fiel a Deus. Quando eu e você decidimos ser fiéis a Deus, devemos estar prontos para os levantes do inimigo. Quando eu e você decidimos ser fiéis ao Senhor, quando eu e você decidimos viver aquilo que Deus tem para nós, precisamos estar prontos para enfrentar os levantes, para enfrentarmos as setas, para enfrentarmos as dificuldades, para enfrentarmos o estreitamento do caminho, porque largo é o caminho que leva à perdição, estreito é o caminho que leva à vitória. Precisamos estar cientes disso. Deus está cuidando de mim, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Deus está cuidando de mim. Eu devo estar ciente de quando decido ser fiel a Deus, levantes acontecerão, lutas acontecerão, problemas acontecerão. Não é porque eu estou sendo fiel que eu estou isento disso. Elias decidiu ser fiel. Isso pode ser com qualquer um, em qualquer momento. Mas eu volto a dizer, não podemos recuar. Não podemos esmorecer. Você acha que o inimigo das nossas almas, e eu gosto bem de destacar o inimigo das nossas almas, porque o seu inimigo não é o seu vizinho, seu inimigo não é o seu esposo, seu inimigo não é o seu patrão, seu inimigo não é aquela pessoa que talvez falou de você, talvez o inimigo esteja agindo por trás dela, talvez está usando ela, mas não é ela o seu inimigo. E o inimigo vai usar aquele que der lugar a ele para ser usado. Ele só precisa de uma boca. Ele só precisa de uma boca. E às vezes nós mesmos emprestamos também a nossa boca para ser usada por ele, para magoar, para ofender, para pisar, para desfazer. Às vezes a gente usa, somos usados, a gente permite que isso aconteça. Não permitamos que isso aconteça. Mas quando nós decidimos ser fiéis, precisamos estar prontos para enfrentar essas coisas. Mas temos que ter certeza também de algo. Em Cristo somos mais do que vencedores, porque Ele já venceu por nós na cruz do Calvário. Primeiro, tenha consciência de, mesmo sem ver ou sentir, Deus está cuidando de você. Segundo, decidir ser fiel a Deus é também ter a certeza de que enfrentaremos lutas e dificuldades, mas que jamais estamos sozinhos. Terceiro, tome cuidado com o que você anda dando ouvidos. Tome cuidado com o que você anda dando ouvidos. Versículo 2 e versículo 4 do texto que nós lemos como base. O texto diz o seguinte, 1 Reis capítulo 19, versículo 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro para Elias. Ele vai lá, acontece, Deus desce, consome, aí o povo vê que Deus é quem é o verdadeiro Deus. Aí o povo vai para cima dos profetas de Baal, mata todos eles, porque reconhece que eles são charlatões, e dizem, nós só vamos adorar a Deus. O que é que acontece? Jezabel, que é a sacerdotisa de Baal e Aserá em Israel, ela se revolta com isso. E ela manda um recado a Elias. Versículo 2. O recado é, mandou um mensageiro a Elias dizer que os deuses me castiguem. Ela está fazendo uma promessa. Ela está dizendo que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com sua vida o que você fez com a deles. Versículo 4. E entrou no deserto Elias, a caminho de um dia, chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele, orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Meus queridos irmãos, o que aconteceu com Elias? Ele deu ouvidos ao que Jezabel disse. É como se ele tivesse parado de olhar para Deus e tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele. E ele deu ouvidos àquilo que era contrário. Ele deu ouvido à palavra, ele deu ouvido à ameaça. Eu lhe pergunto,
ao que você está dando ouvidos. Tome cuidado com o que você anda dando ouvidos. Isso pode minar a sua fé. Isso pode fazer com que você tire os olhos de Deus. Isso pode fazer com que você comece a olhar para as circunstâncias à sua volta e pare de contemplar o que Deus pode fazer na sua vida. Continue com um olhar fixo em Deus. O que não falta são pessoas pessimistas. O que não faltam são pessoas que tentam minar a fé das outras. O que não faltam são pessoas que se incomodam em ver você bem. O que não faltam são pessoas, meus irmãos, que tem uma palavra de desânimo, que tem uma palavra de enfraquecimento. Tome cuidado com quem você anda dando ouvidos. Tome cuidado com o que anda colocando na sua mente. Cuidado com a Globo. Cuidado com essas informações que tem feito tanta gente aí entrar em parafuso. Só fala de morte, de morte. Vamos lembrar que Cristo é vida. Vamos lembrar que Cristo é vida, que Ele é esperança, que Ele é cura, que Ele é restauração. Vamos parar de dar ouvido a essa TV. Bota o louvor, meu irmão, vá ler a palavra, vá orar. Coloca no tempo de Deus. Eu li o comentário de Mara. Coloca nas mãos do Senhor. Coloca nas mãos de Deus. Para de dar ouvidos àquele que diz que você não vai conseguir. Foque em Deus. Coloca toda a tua determinação no projeto que Deus tem. O que ele ouviu minou sua fé. Um homem tão usado por Deus agora está se sentindo um nada. Veja comigo. Agora basta, diz ele. Agora basta, ó Senhor. Retira a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. Ele está sentindo ninguém. Ele está sentindo nada. Ele está pedindo para morrer. Aquilo angustiou tanto o seu coração que Elias achava que a morte era a solução para ele. Talvez você está achando que não tem mais jeito para você. Talvez você está achando não tem mais jeito. Não tem... Meu irmão, você está vivo. Você está vivo. Você acordou hoje. Você está respirando sem ajuda de aparelho. Seu coração está batendo. Todos os seus órgãos estão funcionando. Não é o fim. Não deu certo. Levanta e continua caminhando. Levanta e prossegue o teu caminho. Coloca alvos. Precisamos ter objetivos. E como servos do Senhor, saber onde queremos chegar. Saber o que Deus tem para nós. E para saber o que Deus tem para nós, é preciso se relacionar com Ele. Já falei sobre isso aqui nas nossas mensagens. Oração, lugar de encontro com Deus, quarto de oração, quarto de guerra, tempo com Deus, relacionar-se com Ele, conhecer a vontade dEle para nós. Esse homem de fé, esse homem de Deus, Elias é um homem tão abençoado, irmão, tão abençoado, que ele não morreu, ele foi arrebatado. Mas esse homem enfrentou esse momento da vida dele, onde a incerteza e o medo bateu na sua porta. Por quê? Porque ele deu ouvidos a algo contrário. Porque ele deu ouvidos a algo contrário. Meus queridos irmãos, destaco: primeiro, lembre-se que mesmo sem ver, sem sentir, Deus está cuidando de nós. Segundo, decidir ser fiel e viver os projetos, eu acrescento, viver os projetos de Deus, é ter a certeza de que enfrentaremos momentos difíceis, investidas do inimigo, mas não podemos recuar. Terceiro, tome cuidado com aquilo que você vem dando ouvidos. Quarto, quando o medo e as incertezas vêm, não sentimos desejo de continuar. Isso é nítido. Versículos 5 e 6 de 1 Reis, capítulo 19, diz o texto, versículos 5 e 6, depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu.
Está uma guerra acontecendo, ele está sendo procurado. O medo e a incerteza bateu o seu coração, ele deu ouvidos. O que é que aconteceu? Ele não sentiu desejo de continuar. Ele deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se, coma. Ele olhou ao redor e ali junto de sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes, um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Ele não sentiu desejo de prosseguir. Não sentiu desejo de continuar. Talvez aí você está sentindo o desejo de não continuar. Esse versículo eu uso para o primeiro tema, para o primeiro ponto. Lembra? Deus está cuidando de nós. Ele está se sentindo assim, ele está desejando morrer. Mas veja o que é que Deus faz. Deus manda um anjo. O anjo prepara comida para ele no deserto, uma jarra de água, para que ele se alimente. Deus está preocupado com a alimentação de Elias. Ele sabe que se ele ficar sem se alimentar é pior. Deus está cuidando de você, meu irmão. Talvez hoje está aqui nessa live, recebendo esse alimento da palavra, é para que você se levante. Deus está dizendo a você: ei, levante. Levante desse momento de prostração, de estar prostrado. Levante-se. Deus é aquele que nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Ele enviou o anjo para alimentá-lo. Não podemos deixar de nos alimentar da palavra, da oração e da comunhão. Nós estamos impossibilitados de ter a comunhão, mas não podemos deixar a palavra, não podemos deixar a oração. Quando o medo e a incerteza nos chegam, nos acometem, é uma das principais coisas que nós fazemos. Deixamos de orar, deixamos de buscar, deixamos de ler. Isso é uma das principais coisas que nós fazemos quando nós estamos nos sentindo assim, com medo e com dúvidas. Porque Elias não falou com Deus. Um homem que clamou e desceu fogo do céu, meu irmão. Por que ele não falou com Deus? Por que ele não disse: Senhor, essa mulher está me ameaçando. Tu és Deus para me livrar dela. Por quê? Quando nós estamos assim, a primeira coisa que nós deixamos, irmãos, é a oração, é a leitura. Talvez você diga: eu não tenho sentido ânimo para orar. Você tem que buscar, irmão, mesmo sem ânimo. Você tem que orar mesmo sem ânimo. Pois é em Deus que... Lembra de Paulo e Silas? Quinta eu preguei sobre isso. Paulo e Silas, tão chicoteados, tão pendurados por correntes. Foram humilhados. O que é que eles estão fazendo? Cantando, orando e cantando, diz o texto. Orando e cantando. Ah, pastor, estou fraco, estou ruim, não vou parar. Se você parar, você morre, meu irmão. Alimente-se da palavra. Quando eu digo morrer espiritualmente, alimente-se da palavra, alimente-se da oração. Alimente-se da oração. E diferente do ponto 3, tome cuidado com quem você está ouvindo. Busque ouvir alguém que ajude você a se animar. Ajude você a se levantar. Irmão José botou algo interessante aí. Homem de Deus, sem Deus, não é nada. Homem de Deus sem Deus não é nada. Meus queridos irmãos, por que Elias não falou com Deus? Por que você não falou com Deus? Você já disse esse problema a Ele? Você já se lançou? Ele pode nos ajudar. Ele pode nos ajudar. Quinto, entenda algo. Se ainda não chegou, é porque ainda não chegamos ao final da caminhada. Se ainda não chegou, é porque ainda não chegamos ao final da caminhada. Ainda não é o fim para você. Versículo 7. Lê comigo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a viagem será muito longa. Elias está pensando que é o fim. A ameaça de Jezabel é o fim do ministério, é o fim da ação de Deus em Israel. O anjo chega para ele dizer: ei, coma, beba. Ainda não chegou o fim. Ainda não é o fim. Esses dias eu estava conversando com um jovem e ele estava compartilhando algumas dificuldades. Deus colocou esse tema, essa palavra no meu coração para dizer a ele: você já chegou ao fim? Não.
você deve continuar caminhando. Nesse percurso de caminhada, é claro que terão choros, as dificuldades, os problemas, as dores, as derrotas. Passar por tudo isso, para que quando eu chegar no fim, eu entenda que tudo que eu passei foi uma preparação para aquilo que me esperava. Então, meu irmão, ainda não chegamos ao final da caminhada. Ainda não é o fim para você. Continue caminhando, não desista, não retroceda, não volte, não pare. Continue, essa caminhada é árdua, sim, é difícil, sim, mas ela é prazerosa. E depois de toda dor, sempre vem a bonança. Esses dias eu disse a Tasmara que Deus colocou uma palavra no meu coração no tempo que eu passei isolado, que foi o texto que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Às vezes a gente não começa muito bem, ou às vezes a gente começa bem, mas no meio do caminho o negócio desanda. Melhor é o fim das coisas. Melhor quando a gente consegue chegar ao final certo. Melhor quando a gente consegue acertar. Entenda, você está num processo de caminhada, uma caminhada, num processo, numa transformação. Creia que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Como Elias, esse ponto 6 dessa reflexão, eu quero convidar você, vá para o lugar onde Deus pode se revelar a você. Onde é o lugar, meu irmão, que Deus se revela a você? Onde é o lugar onde Deus fala com você? É no seu quarto? É numa sala? É no banheiro? Vá para o lugar onde Deus pode falar com você. Onde Deus pode se revelar a você. Diante da incerteza, diante do medo, para onde eu devo ir? Para o lugar onde Deus pode se revelar a você. Versículo 8, leia comigo. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar em Horebe, o monte de Deus. Sabe o que é interessante, meu irmão? Eu fui buscar aqui. A palavra Horebe, ela só aparece 2 vezes. É lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. É quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente. É no Horebe, Monte Horebe. Alguns discutem que seja no Monte Sião e tal. Mas Êxodo 3:1 fala do Horebe, o lugar onde Deus se revelou a Moisés. A segunda vez que esse lugar é citado é aqui. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Para onde é que Elias foi mandado? Para Horebe, o monte de Deus. Sabe o que é que eu convido você a pegar essa palavra, guardar no seu coração? Tá com medo, tá com incerteza, tá no meio do problema, tá no meio da dificuldade. Vá para o lugar aonde Deus pode se revelar a você. Vá para o lugar onde Deus pode se revelar a você. Porque Deus mandou Elias para o mesmo lugar onde ele se revelou a Moisés. Vá para o lugar onde Deus pode se revelar a você. Onde Deus pode falar com você. Onde Deus pode mostrar a você a vontade dele. E mesmo que você não sinta, mesmo que você não saiba qual a vontade dele, que você não escute, nesse lugar eu tenho certeza, você vai encontrar paz. Porque onde Deus está, nós encontramos paz e alívio. Vá para o lugar onde Deus pode se revelar a você. Meus queridos irmãos, ponto 7. Não pense que você está sozinho. Versículo 10, a parte B do versículo, diz assim: ele respondeu: tenho sido muito zeloso, Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os profetas. Sou o único que sobrou. Sou o único. E agora também procura me matar. Ele acha que ele está sozinho. Ele acha que ele não tem mais ninguém do lado dele. Deus não saiu do lado de Elias, como também não saiu do seu. Ele não abandonou Elias em momento algum. Como ele também não abandonou você
em momento algum. Sem contar que existem pessoas. Elias pensava que estava sozinho, mas Deus revelou a ele no versículo 18, 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal naquele lugar. Elias pensava que ele era o único. Ele pensava que ele era o único. Deus revelou a ele. Sem contar que existiam pessoas levantadas por Deus para ajudar Elias. Do mesmo jeito que Deus também levantou pessoas para ajudar você. Do mesmo jeito que talvez Deus me levantou nessa noite para dizer essa palavra a você. Talvez você pensou estar sozinho, mas Deus está nos dizendo nessa noite, você não está sozinho. Estou encerrando. Diante dos medos e das incertezas dessa vida, diante das dificuldades diárias enfrentadas por mim e por você, que mesmo que a nossa visão espiritual seja momentaneamente bloqueada, que possamos de alguma forma continuar ouvindo a voz de Deus. E que possamos, em meio às incertezas, ter a certeza que tudo está no controle das mãos dele. Pois ele é o dono de todas as coisas. Versículo 11 e 12. Deus se manifesta através da natureza. O versículo 13 diz que ele veio através de uma brisa suave. Deus se manifesta a partir desse momento da natureza para mostrar que ele é o dono de todas as coisas. E tudo está no controle das mãos dele. Você pode ler aí, versículo 11 e 12. Eu não vou ler porque o nosso horário já avançou demais. Senão a live fica cansativa. Então o versículo 11 e 12 fala que Deus se manifestou através da natureza para mostrar que ele é o dono de todas as coisas. Mas como ele sabe do nosso estado, ele sabe quem nós somos, ele sabe quando nós estamos frágeis, esses momentos nos deixam frágeis, ele fala conosco de uma forma muito suave, muito suave. Se você ler lá o versículo 11 e 12, houve algumas aparições na natureza de forma bem chamativas, mas Deus, ele falou com Elias a partir de uma brisa bem suave. Ele sabe que nós, nesses momentos, precisamos de algo bem suave. E depois do fogo, diz o texto no versículo 12, veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Um sussurro, um soprar. Algo bem suave. Nesse momento, versículo 13, Elias sabia que era Deus. Ele reconheceu o Senhor. Ele cobre a sua face para ouvir Deus falar. Deus sabe a hora certa de agir. Talvez com uma suave ele está soprando você hoje, dizendo: tenha paz, tenha calma, descanse. Elias reconhece a voz de Deus, e essa voz que vem trazer essa paz que nós precisamos. Eu encerro nessa noite dizendo que em meio às suas dores, que em meio aos seus medos, que em meio às suas incertezas, o meu desejo é que você hoje tenha ouvido a voz do Senhor. Que em meio a tudo isso, que nos alcança, que nos destrói às vezes por dentro, possamos encontrar paz em Deus. Recapitulando, mesmo sem sentir ou notar, Deus está comigo. Ser fiel a Deus é estar pronto também para enfrentar dores e dificuldades, setas. Tome cuidado com o que você anda ouvindo. Isso pode minar a sua fé. Pois quando a incerteza e a dor nos chegam, nós não sentimos desejo de continuar. Mas é preciso continuar. Quinto, ainda não chegamos ao final. Precisamos prosseguir na caminhada. Ainda não é o fim para você. Sexto, vá para o lugar onde Deus pode se revelar a você. Saia do meio do problema e busque o lugar onde Deus pode se revelar a você. Sétimo, não pense estar sozinho, pois em toda a caminhada Deus nunca te
sabendo quem você é, Ele manifesta-se a você de uma forma bem suave para lhe dizer: não tenha medo, tenha certeza, eu estou cuidando da sua vida. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê uma semana de paz e de vitórias, que Ele cuide de nós e que essa palavra seja viva no nosso coração, que nós possamos ter a certeza do cuidado, do amor, do livramento de Deus para com as nossas vidas. Amém? Como eu disse no final, ou no início, falar um pouquinho sobre a questão do retorno. Eu conversei ontem com a maioria dos irmãos da diretoria, nós não tivemos reunião, né, porque como eu estou meio assim adoentado ainda, a Taismara também, então eu decidi não convocar os irmãos para virem, né, colocar os irmãos em risco. Eu decidi ligar para cada um, então liguei para a maioria, ficou faltando acho que 1 ou 2 ligar, né, e conversei com os irmãos. O que eu senti é que esses irmãos estão para apoiar caso eu deseje voltar, caso desejemos voltar, né, ao templo. Eu até disse a algum deles inicialmente que voltaríamos domingo que vem. Eu até falei aqui também na quinta, meus queridos irmãos. Mas depois de conversar com os irmãos, eu estava em conversa com o irmão Railson, ele me deu um toque com relação a que os casos estão aumentando aqui na nossa cidade. Todos os dias aqui em Buquim são no mínimo 5 pessoas contaminadas. Todos os dias. E há um rumor de que o governo pode a qualquer instante revogar o decreto que permite a reabertura dos templos. Por quê? Porque os casos estão dobrando em nosso estado. Ontem eu tive acesso a algumas informações, para os irmãos terem uma noção. Os leitos de UTI do nosso estado estão quase todos ocupados. Quase todos ocupados. Pouquíssimos estão vagos. Se é que há vaga, né? Então, os casos têm dobrado no nosso estado. A qualquer momento, o governador, ele pode revogar esse decreto, pedindo assim que os templos voltem a fechar, o comércio volte a fechar. Eu fiquei sabendo, e aí eu entrei em contato com o pessoal aqui da prefeitura de Buquim, e vai ter uma reunião amanhã, né? O prefeito vai ter uma reunião amanhã, fiquei sabendo que vão tratar esse assunto. Então, pensando em tudo isso, né, mesmo conversando com a diretoria, também senti, os irmãos da diretoria, senti que eles estavam para apoiar, caso eu quisesse voltar. Mas senti também que havia muita cautela, muita preocupação com o retorno. Então, pensando nisso, nós decidimos esperar um pouco mais. Nós não vamos abrir domingo que vem. Nós vamos ainda aguardar um pouco mais. Nós estamos chegando no pico da contaminação no nosso estado. No pico. E Buquim, né, foi colocado um relatório alguns dias atrás aí, ela está em 3º lugar na negligência quanto à questão do isolamento. Em todo o estado, Buquim é o 3º que não tem tomado muito cuidado com relação ao isolamento. Então, para voltarmos apenas para jovens e adolescentes, não permitindo que os nossos idosos voltem, que pessoas do grupo de risco voltem, então, pensando nisso, ou voltamos todos juntos ou não voltamos ninguém. Então nós esperamos, nós vamos aguardar um pouco mais. Quanto tempo, pastor? Não sabemos. Não sei se esse mês de julho todo, não sei se até o mês de julho, né? Nós não vou colocar a vida de nenhum irmão em risco, não vou colocar a vida dos amados em risco. Quem quiser entender, entenda. Quem não entender, misericórdia, Deus abençoe sua vida. Tem igrejas aí abertas, se quiser pode ir, né? Mas nós vamos aguardar, crendo que Deus está cuidando de nós, da nossa família, e que Deus vai estar abençoando, né, a vida de cada um dos irmãos. Vamos continuar fazendo aqui as nossas lives, dando assistência aos irmãos por telefone, aqueles que podem, a gente vai mais próximo, né, e vamos continuar orando. Peço que você passe a informação. Amanhã eu vou gravar um vídeo, vou enviar para todos os irmãos também nas redes sociais da igreja, informando que nós não vamos retornar ainda. Vamos aguardar um pouco mais. Mas ainda aguardar sim, irmão, nós estamos chegando no pico da contaminação. O Buquim já passou de 100 casos. E como eu disse, são 5 a cada dia. Novos casos. E com essa flexibilidade aí do comércio, pode ter certeza que esse número aí vai dobrar. Com certeza, meu querido irmão, que não é só uma questão de questão... tem gente aí que está contaminada e não está indo fazer o exame. Viu? Então o número já é muito mais do que isso.
Hoje, essa semana mesmo, sexta-feira, ontem, na verdade foi ontem. Ontem eu encontrei um rapaz que ele me disse que foi contaminado. Como é que ele sabe? Porque a esposa também foi contaminada e a esposa fez o exame, deu positivo na esposa, mas ele não foi fazer o exame. Então ele não entra nesse número, né? Eu não estou dizendo que ele é irresponsável, não. Não, ele se cuidou, ficou guardadinho lá com a esposa, está curado, né? Ao mesmo tempo que deram alta à esposa, ele também deu alta a ele mesmo, já que ele não foi fazer o exame, mas ele se guardou. Então ele não foi, então ele não está nesse número aí. E quantas pessoas que tiveram sintomas e não foram fazer o exame? Quantas pessoas que são assintomáticas? Quantas pessoas? Então não sabemos, esse número aí pode estar o dobro disso aí que a gente está vendo. 109 na última vez que eu vi. Então, meus queridos irmãos, nós não vamos retornar ao templo. Continuaremos aqui, continuaremos cuidando, continuaremos orando. Você tome cuidado, cuide-se, né? Saia o mínimo possível, use máscara, faça a higienização das mãos, porque quem passou por um momento, mesmo dando negativo, como eu passei, eu sei o que é. E se você não estiver pronto aqui, você entra em parafuso. Então, tome cuidado. E nós, da Igreja Batista aqui de Boquim, no momento, nós não vamos retornar e não temos data ainda certa para o nosso retorno. Tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Né? Caso os casos venham diminuir no nosso estado, essa curva que está subindo na contaminação, ela venha descer, aí nós faremos um novo pronunciamento com relação ao retorno às atividades no templo. Porque a igreja, ela nunca parou. Igreja sou eu, igreja é você. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, uma semana de muita paz, de muita vitória. Receba aí o meu abraço, o abraço da minha família. Continue orando por mim, continue orando por aqueles que estão enfermos. Quinta-feira nos encontramos aqui. Lembre, nós temos 2 sermões para pregar, né, sobre o cego Bartimeu. O primeiro deles eu vou fazer uma mudança, que eu citei aqui, mas eu quero fazer uma mudança. O primeiro é, ele sempre nos escuta. Então, quinta-feira eu vou pregar essa mensagem, eu quero convidar você, ele sempre nos escuta. Então, esse é o tema da mensagem de quinta. Domingo, nós vamos pregar a mensagem com o tema, ainda no cego Bartimeu, que tem o tema Além do que os olhos podem ver. Amém? Então, guarda aí no seu coração, Deus te abençoe, uma semana de paz e vitória. Fica com Deus, meu irmão. Grande abraço.